gente é conhecido de muita sala de estar que tem uma Bíblia aberta. Você entra na casa, a página da Bíblia está até amarela, no Salmo 91. Parece um item mágico que afasta o mal da casa, é o Salmo 91. Mas, vocês sabiam que quando Jesus estava no deserto, Satanás, ele foi tentar Jesus e Satanás citou para Jesus o Salmo 91? Parece que ele leu tanto, né? Na nossa sala, o Salmo 91, que a gente põe lá para espantar ele, que ele memorizou e falou para Jesus. O Salmo 91 por si só não protege ninguém, queridos. A Bíblia por si só, ela é um livro que ela não tem poder nenhum só nela. Mas a fé e a prática das Escrituras é que torna uma pessoa poderosa em Deus. E eu quero falar com vocês rapidamente esse texto, porque ele vai falar de uma pessoa, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Eu estou na NVI hoje, que é. E descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Algumas versões diz e broquel, seu escudo e broquel. Eu quero trazer para vocês alguns pontos desse texto, lembrar vocês algumas promessas que o Senhor faz. Esse texto está falando de proteção. O tema dessa semana é ungidos estão protegidos. Eu não sei do que você precisa de proteção. Talvez você fale assim: pastor, eu tenho um vizinho tribulado. Eu tenho um chefe no trabalho tribulado. Pastor, eu sou tribulado. Preciso de proteção de mim mesmo. Pode ser, irmãos. Às vezes a gente é aquele que mais causa mal para a gente. Agora, a Bíblia fala de uma proteção em Deus, que não é uma proteção em recursos humanos, é uma proteção em recursos divinos. Não é uma proteção que se vê, mas é uma proteção invisível. É uma proteção que nós alcançamos pela fé. O texto começa dizendo que aquele que habita no esconderijo ou no abrigo do Altíssimo. É interessante que primeiro ele usa a palavra aquele. Aquele. Ele não está se referindo a uma pessoa de uma classe social. Ele não está se referindo a um sexo. Ele não está se referindo a uma cor de pele, a uma nacionalidade. Ele está dizendo aquele, qualquer pessoa. Ou seja, não tem ninguém que pode dizer assim: pastor, olha, está aqui o meu marido, fala com ele, essas palavras não é mais para mim. Pastor, está aqui a minha esposa, meu filho, fala com ela, essas palavras não é para mim. Não, o texto está dizendo aquele, qualquer pessoa. Não importa o que você fez no passado, não importa o que você fez hoje, importa se você crê que você é um daqueles. E ele fala, aquele. E aí ele continua, aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Interessante que a palavra habitar é diferente da palavra visitar. Visitar é quando a gente vai de vez em quando no abrigo do Altíssimo. Sabe, quando o fogo pega, quando o calo aperta, quando as coisas dificultam, a gente corre para o abrigo do Altíssimo e fala: Deus, cuida de mim, Deus me ajuda, Deus.
Então, quando passa a luta, quando passa a dificuldade, a gente faz o quê no abrigo do Altíssimo? Sai fora. Eu lembro uma vez que eu li um livro. Era uma brincadeira, uma piada que eles fizeram aqui, mas era no contexto nosso brasileiro, que a pessoa vai para a igreja e aí canta aquele louvor: recebi um novo coração do Pai. Aí recebe a bênção, aí vai para o mundo. Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração. Mas é bem assim, irmãos. A gente vai para o mundo e vai curtir a vida, curtir a festa, chegar em casa de madrugada. Por quê? Porque a gente fala, a vida é curta. Quando eu tiver mais velho, quando eu já experimentar, quando eu alcançar os meus sonhos, quando eu alcançar aquilo que eu quero para mim, vai ter tempo para mim voltar para a igreja. A igreja tem em todo lugar. Tem igreja aqui, tem igreja lá, tem igreja de todo gosto, pastor de todo jeito. E aí não precisa nem ir em lugar nenhum, é só entrar no YouTube. Tem oração da madrugada, das 6, para o sono, para tudo. Então o que mais tem hoje parece que está saturado de Deus. Está saturado de espiritualidade. Será? Será? Porque a Bíblia fala que nos últimos dias as pessoas teriam fome e sede. E parece que a gente está dizendo que hoje tem tanta comida que a gente está tão cheio que não quer comer. Será que a Bíblia errou quando a Bíblia falava que as pessoas teriam fome? As pessoas hoje estão comendo um alimento que não é bíblico, estão comendo um alimento que não é da mesa de Deus. É do alimento verdadeiro, bíblico, que as pessoas terão fome. O que tem de monte aí não é palavra de Deus. O que tem de monte é suposta palavra de Deus, vindo da boca de falsos profetas, que falam aos nossos ouvidos aquilo que nós queremos ouvir. Isso é o que mais tem, quando vocês pegam os piores momentos da história de Israel. Que o povo estava tudo atrapalhado, adorando outros deuses. O rei fazia o que bem lhe apraz, principalmente no povo do norte de Israel. A Bíblia diz que tinha muitos profetas falsos, que vinham para o rei e para o povo e profetizavam que Deus é contigo, que Deus vai te abençoar. Mas aí a Bíblia falava que no meio daqueles falsos profetas de Deus tinha um. Parece que a Bíblia diz que os verdadeiros, aqueles que são fiéis, sempre serão a minoria. Sempre serão a minoria. A palavra, aquilo que é de Deus, não está em outdoor. Dificilmente nós vamos ver movimentos verdadeiros tomando uma proporção tão grande. Quando isso acontece, é por um curto período de tempo ou é geograficamente em locais. Porque a tendência desse mundo é odiar a verdade, odiar a luz. Portanto, habitar no esconderijo do Altíssimo é diferente de visitar o esconderijo do Altíssimo. Habitar com Deus é ter um relacionamento com Deus. Não é falar com Ele quando a gente sente que tem que falar com Ele, ou quando precisamos dEle, mas é falar com Ele em todo o tempo. Deus disse para Abraão: Abraão, seja íntegro e anda na minha presença. E Deus disse que seria para Abraão a fortaleza dele, o protetor dele, e Deus guardaria Abraão. E quando eu li esse texto, aí veio a palavra assim, anda, anda. Deus disse para Abraão, anda na minha presença. Aí fica igual a Beth no Revolva, anda, anda, anda.
Aí a Bíblia fala assim que Enoque andou com Deus. E ele já não foi visto porque Deus o levou. Aí vai lá para Gálatas, Paulo fala que nós devemos andar no Espírito. Andar com Deus é ter relacionamento com Deus. Só que Deus não falou o seguinte para Abraão. Deus não falou para Abraão, Abraão, anda comigo. Ele falou assim, Abraão, anda na minha presença. Anda onde os meus olhos te enxergam. Anda onde eu vejo. Os olhos de Deus veem em todos os lugares. Tem como andar num lugar onde Deus não vê? Então a gente fala assim, mas que piada é essa, Senhor, que você está fazendo? Tem como eu andar então num lugar onde você não vê, na tua presença? Não é isso que Deus estava falando. Deus estava dizendo o seguinte, anda na tua mente. Tenha a ideia, a certeza de que eu estou vendo o que você está fazendo. O que Deus está dizendo é que muitas das vezes nós damos as nossas escapadinhas e andamos em lugares que Deus está vendo que a gente está andando, mas na nossa mente a gente esquece que Ele está vendo. A gente faz, fala, brinca, e aí depois a gente volta e fala, Senhor, eu pequei. Deus fala, eu estava lá, eu vi. Você esqueceu que eu estava lá. Se na hora você tivesse lembrado que eu estava lá, quantos de nós já não aprontou longe dos nossos pais? Não é? Aí se você lembrar quando você aprontou, longe do seu pai e da sua mãe, tenta voltar à memória naquele dia. Aí imagina você aprontando de novo. Se o seu pai estivesse lá do lado, olhando para você assim, ó, sua mãe, você ia ter aprontado? Significa, então, que termos na nossa mente a visão, o entendimento de que o nosso Pai está presente, muda o nosso comportamento. Você vê, tem crianças que na presença do pai e da mãe é um anjo. Longe do pai e da mãe, não é um anjo. Longe do pai e da mãe é outra criança. Você ri, eu rio, mas é a mesma coisa. Na presença de Deus, nós somos anjinhos, que nunca pecam. Agora, de vez em quando, aí que a gente coloca as nossas asinhas de fora, já que somos anjos, né? Colocamos as asinhas de fora, o que a gente faz? Coisas que não agradam a Deus. Então, o que Deus está dizendo é, ande todos os dias, tendo em mente que eu estou com você. Aonde você for, quando você vai na padaria, eu estou com você. Quando você vai para o seu trabalho, eu estou com você. Eu passo o dia inteiro com você. Quando você faz hora extra, eu estou com você. Quando você fica até mais tarde no seu trabalho, eu estou lá com você também. Não tem um lugar que você vá que eu não vá também. Então, anda na minha presença. Aí a gente fala assim, pastor, mas isso aí é um relacionamento abusivo, tóxico. E olha que a Bíblia diz que ele tem ciúmes de nós. Tem ciúmes de nós. O problema disso é que nós queremos ser livres, selvagens. E a nossa liberdade nos custa muito caro. A nossa liberdade que nós queremos custa caro. Porque depois, quando a gente afasta dele e ele permite que nós nos afastemos dele, por amor a nós, aí a gente vê que o que a gente pensava não era do jeito que a gente pensava. E aí a gente volta de novo para ele. Então, o que ele quer é o melhor para nós. E o que ele fala é o seguinte, aquele então que habita no abrigo do Altíssimo. Deus tem um abrigo para você.
As pessoas hoje estão desesperadas fazendo bunkers, vocês já viram? Estão com medo do fim do mundo, estão com medo do falso profeta, do anticristo, de bomba, de pandemia. Será que tem um lugar mais seguro que o abrigo do Altíssimo? A Bíblia fala, sim, em Apocalipse, que a igreja, num período da perseguição, ela seria levada para um lugar para fugir da perseguição. Mas a Bíblia diz que o Senhor ia levar ela para lá. O que nós vemos hoje é as pessoas fugindo. Fugindo. Nós queremos ir para um lugar bem alto para fugir. Fugir da doença, fugir do assalto, fugir do roubo. E Deus está dizendo, fuja para o abrigo de Deus, lá é mais seguro. É mais seguro que as suas câmeras. É mais garantido que o seu seguro do Bradesco, da Porto. É Deus quem garante. Deus não falha. Sabe quando as pessoas, hoje eu já vi vídeos que elas fazem seguros tão caros, e aí acaba tendo uma doença que o seguro fala, olha, essa aqui a gente não cobre. Mas não estava escrito no seguro. Aí eu digo para você, se o seguro colocasse no contrato todas as doenças, uma que ele não poderia cumprir o contrato, e segundo que nós não teríamos, muitos talvez não teriam dinheiro para pagar. Quem teria dinheiro para pagar, o seguro não poderia cumprir. Agora a Bíblia fala que o Senhor, Ele tem um contrato e Ele está dizendo, eu cubro toda doença. Ele está dizendo assim, eu cubro até a morte. E não é seguro funerário, tá? Não é seguro funerário, Ele te traz a vida. A São Marcos não pode trazer ninguém para a vida. Mas o Senhor diz, eu tenho meu abrigo, a minha presença, aquele que tem um contrato comigo. Ainda que morra, viverá, Ele diz. Portanto, Ele nos dá autoridade e ousadia de dizer, nada pode me parar. Nada pode tirar de mim a força que o Senhor coloca em mim para fazer a vontade e a obra dEle. Às vezes a gente se preocupa, Deus tem para nós uma obra, um trabalho, algo que Ele quer de nós e nós ficamos preocupados. Nos preocupamos com boletos, nos preocupamos com filhos, nos preocupamos com saúde, nos preocupamos com tantas coisas. E Deus, quando falou para Abraão, falou assim, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, deixa para trás todas essas coisas. Não leva nada com você. Não leva problema para o ministério, não leva problema, não leva preocupações para a sua vida com Deus. Sirva a Deus de todo o coração. E deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Que o Senhor há de cuidar, Ele é o Deus dos vivos e dos... Ele é aquele que enterra os mortos para você. O que Ele não quer é que você se preocupe. Então, quando habitamos no abrigo do Altíssimo, queridos, a Bíblia fala que lá existe uma sombra. A sombra do Onipotente descansará. Usa para Deus dois adjetivos, o Altíssimo e o Onipotente. O Altíssimo é uma linguagem real, uma linguagem de anjos. Os anjos se referem a Deus como o Altíssimo. Quando os demônios, lá na ilha de Gadara, viram Jesus, falaram para Jesus que Ele era o Filho do Deus Altíssimo. É uma reverência, até mesmo do inferno, para com Deus. Queridos,
Não há um ser maior que o Deus que nós servimos. Não existe um poder maior que o dele. Ele é onipotente, ele é todo-poderoso. E ele diz: quem habita no meu abrigo, descansa. Descansa debaixo da minha sombra. Eu gostaria de continuar, mas eu sinto que eu preciso parar e ministrar sobre a palavra descansar. Algo dentro de mim diz que pessoas aqui não descansam. Não conseguem descansar. Pastor, como eu sei que eu não descanso? Quando você não consegue olhar para o futuro e ver paz. Quando você está com a sua cabeça cheia de problemas e você está confuso, você não vê uma saída, você não vê uma solução. E quando você vê a solução, só te dá mais medo e mais preocupação. Porque tudo que você está vendo, fala assim, pastor, não importa o caminho que eu traço, eu vejo desgraça. E o pior, pastor, não depende de mim. Não depende de mim, pastor. Não adianta eu falar, não adianta eu fazer. Então você está preocupado, não descansa com um problema que você não pode resolver. Uma situação que não está no teu controle. E Deus está dizendo o seguinte: quem habita no meu abrigo, descansa. Descansa na minha sombra. Porque a sombra de Deus é aquela que nos protege. A Bíblia diz que o povo de Israel atravessou o deserto escaldante e a nuvem era como uma sombra que protegia aquele povo e fazia que aquele povo andasse no sol. E na noite havia uma coluna de fogo que iluminava e esquentava para que aquele povo caminhasse de noite. Lembra que eu disse que o povo de Deus, o carrinho é nhaque, nhaque, nhaque. É de dia e de noite. Quando Deus quer, o povo anda de dia, debaixo do sol quente. E quando Deus quer, o povo anda de noite, sem iluminação nenhuma. Porque Ele provê a proteção do sol e Ele provê a iluminação da noite e da escuridão. Então não importa que o inimigo coloque no teu caminho para impedir você, para te preocupar, para tirar a tua paz, tirar o teu descanso, a sombra de Deus, os braços de Deus. Até onde será que a sombra de Deus alcança? Viram aquelas árvores frondosas que nós nos aninhamos debaixo no meio da chuva, num dia de sol, e aquela sombra nos traz conforto, acalento. Deus está dizendo que Ele é a asa dele, protege você. Protege. Qual que é o teu medo? Ah, pastor, tenho medo de ser abandonado. Tenho medo de não dar certo. Tenho medo de não ter ninguém do meu lado no meu enterro. Eu tenho medo. Não tenha medo. Não temas. Não temas. Pregar não é perder tempo, queridos. Pregar é falar com os mortos. Pregar é fé. Porque a Bíblia diz que o mundo está morto em pecados e delitos, e o Senhor diz: ide e pregai. Eu poderia ser o mensageiro e falar: Senhor, tu tá louco, tu quer que eu vá falar para os mortos? E Ele está dizendo: é isso mesmo, fala com os mortos que eles te ouvirão. E eles viverão quando as minhas palavras saírem da sua boca. O Senhor está dizendo: não importa a tua situação. Não importa o que você está passando, o que você está vivendo. Ele tem poder para te proteger. Ele não te abandonará. Ele continua dizendo, versículo 2. Tu podes dizer, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Aqui, para mim, é uma das
maiores promessas da Bíblia. Sabe, queridos, eu aprendi um dia que, conforme eu fui aprendendo a Bíblia, foi como um quebra-cabeça que eu fui juntando as peças. E eu entendi pela Bíblia que eu era pecador, desde o meu nascimento. E eu nasci odiando a Deus. A Bíblia diz que eu era por merecedor digno da ira, filho da ira. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios. E eu nunca levantei os punhos para Deus e disse, eu te odeio. Mas o meu amor pelas coisas desse mundo, o meu amor por mim mesmo, mostrava o quanto eu odiava Deus. Porque eu não queria que Deus me amasse. Eu queria eu me amar. Como assim, pastor? Porque eu queria viver a minha vida, os meus sonhos. E eu aprendi que um Deus que todo mundo falava que era meu amigo, era meu inimigo. Por quê? Porque se eu morresse, eu não estava em paz. Se eu morresse, eu não ia entrar naquela cidade linda. Porque eu não cria em Cristo Jesus. Jesus era um cara legal para mim. Jesus era um homem bom. A minha avó, na igreja católica, falava de Jesus, de Maria, mãe de Jesus. Mas ele não era meu Senhor. Eu não tinha interesse nas palavras dele. Eu preferia videogame. Quando eu entendi, então, que se eu morresse, eu não teria uma entrada no palácio dele. Porque se eu rejeitei ele em vida, ele também me rejeitaria após a minha morte. Eu tive medo. Eu tive medo. E eu falei assim, o meu maior inimigo é Deus. Não porque ele é um cara mau, mas porque ele é o justo juiz de toda a terra. E um dia, eu terei que estar diante daquele trono branco, que a Bíblia diz que o mar dará aos seus mortos, todos que morreram estarão diante do trono branco e cada um será julgado pelas suas obras. E eu me vi diante daquele trono branco e eu temi. E aí, a vida do homem passa a ser uma vida de fugir de Deus. Para onde podemos fugir da justiça de Deus? Assim como pessoas cometem crimes e fogem para não serem presas, para onde será que podemos fugir para que Deus não nos encontre e não nos condene? Será que no mais longe rio do Amazonas, pegando um barquinho, 30 horas, no meio do mato, será que lá a justiça de Deus não nos encontra? Será que tem um lugar nessa terra que podemos fugir de Deus? A gente sempre fala assim, não, o teu passado vai te assombrar, o teu passado vai te buscar aonde você for. E a Bíblia fala que havia uma cidade chamada cidade de refúgio. Era para onde fugia os criminosos. Não era uma cidade de heróis. Era uma cidade de criminosos. De gente que cometeu crime, matou pessoas. Só que a Bíblia fala que não eram crimes cometidos de forma premeditada. Eram crimes cometidos de forma, vamos dizer assim, sem querer. A pessoa estava trabalhando, escapava o cabo do machado, matava a pessoa que estava do lado. Só que a família não estava lá. A família falou assim, é olho por olho, dente por dente, vida por vida. Você matou meu filho, você matou meu irmão, agora você vai morrer. Aí a pessoa, com medo de ser vingada pelos familiares, ela tinha que fugir. Agora, para onde que ela vai fugir? E aí Deus fala para Josué,
faça cidades de refúgio. E as pessoas que cometiam esses crimes deveriam ir para estas cidades. E lá elas estavam protegidas. Nenhum vingador poderia entrar dentro da cidade de refúgio e pegar alguém lá dentro. E eu vi o evangelho nessa cidade. É como se Deus dissesse para mim: eu tenho uma cidade para você se refugiar, e lá a minha justiça não vai te alcançar. Lá você está protegido, lá você pode ter a sua família, ter o seu pet, ter a sua plantação, viver tranquilo, acordando todos os dias, sem medo que alguém vai te matar. E essa cidade de refúgio é o próprio Senhor Jesus. O único local que nós nos refugiamos de Deus Pai é em Deus Filho. É no sangue dele. Pastor, como assim? Eu não entendi. O que é isso? Queridos, o Evangelho é a morte substitutiva de Cristo. A boa notícia é que ele morreu no teu lugar. É como que você cometeu um crime, os seus pecados, e você deve pagar pelos seus pecados. Só que Deus fala o seguinte: eu vou te perdoar pelos teus pecados. E o meu filho, Jesus, vai para a prisão no teu lugar. E ele vai cumprir a tua pena. E você vai ir para a minha casa. Você será o meu filho. Essa é a morte substitutiva de Cristo. É por isso que a Bíblia fala que quem crê em Jesus recebe uma nova vida. É uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Sabe qual é um problema, queridos? O Senhor ministrou no meu coração isso agora. Tem pessoas que aceitam Jesus, se batizam, e depois que aceitou Jesus e se batizou, peca. E aí ela fala o seguinte: pastor, agora eu já pequei quando eu era uma nova criatura, agora não tem mais esperança para mim. Meu querido, se você pecou do jeito que você pecou e viveu no pecado do jeito que você viveu, você só tomou um banho e foi lá na frente e chorou e disse que aceitava Jesus, mas nova criatura você nunca foi. Significa que você pode ser hoje. Significa que tem esperança para você. O que eu quero dizer? A nova criatura, ela não vive no pecado. Ela peca, mas ela não vive no pecado. A nova criatura, ela tem um DNA diferente. Água e óleo mistura, irmãos. Então a nova criatura não se mistura mais com o pecado. Quando nós éramos do mundo, nós ouvíamos umas piadinhas, umas conversas tortas, nós estávamos em um ambiente que cheirava cigarro, cheirava maconha, cheirava tanta coisa, e aquilo ali para nós era normal. Depois que você se torna uma nova criatura, parece que o cheiro é outro, parece que não é mais cigarro, parece que é enxofre o negócio. As vozes, os palavrões, parece que dói lá dentro da alma. Aquela forma de tratar mulheres e falar delas, parece que não entra mais, aquilo te causa ânsia. Ou seja, aquela conversa, aqueles teus amigos que sempre antes do trabalho, depois do trabalho, você gastava algumas horas e minutos com ele batendo papo, agora não é conversa mais que você quer estar junto. E não é porque o pastor falou assim: olha, eu estou vendo, viu? Vou te pôr de banco. Não é por causa disso, é porque você sente dentro de você. A tristeza vem de dentro. O desejo de não estar ali vem de dentro. Às vezes a gente até quer fazer as coisas, a gente fala assim: não, o pastor é muito fanático, igreja, essa coisa de igreja, que os crentes não querem mais fazer nada. Não sou assim, eu sou um crente legal. O mundo vai falar para mim: olha, você é um crente legal, hein? Os outros crentes que eu conheci não é legal igual você. Você toma cerveja com a gente, você bebe um vinho com a gente, você fala uns palavrão com a gente. Você é legal. Qual que é a sua igreja? Não traz para cá, querido.
Não fala que é aqui. Pelo amor de Deus. Foi espontâneo, queridos. Você pode falar que aqui é a tua denominação, mas a igreja de Cristo você não é. Igreja nós não somos, porque a igreja, ela tem um novo DNA. A Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. A luz está nela. E ser nova criatura também, não é aquele que só anda de gravata, igual o pastor está hoje, e fala, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Isso aí que você está fazendo não é de Deus, vai cair raio na sua casa, o fogo de Deus, sai para lá, em nome de Jesus. Isso não é ser crente. Enquanto Jesus estava passando numa aldeia de samaritanos, e os samaritanos não receberam ele, os discípulos falaram, Senhor, quer que nós oremos a Deus e caia fogo do céu? O Senhor disse que não. Ser nova criatura é ser como Jesus. Se falasse olha, aonde está Jesus? Aonde você ia procurar ele? Na casa do sumo sacerdote, dos fariseus ou das prostitutas e dos publicanos? Se falar para vocês, o pastor Johnny está ali com as prostitutas. O que vocês iam pensar? O pastor está com as prostitutas? É meio-dia, o teu pastor está sozinho, conversando com uma mulher lá no poço. Pastor, o que você está falando com essa mulher? Você sabe, não é muito bom. Toma cuidado, vigia, Jesus, vigia. Nós deixamos que a religião dos fariseus entre em nós e nós agimos como eles. Jesus não estava nem aí o que iam pensar dele. Jesus pensava o seguinte, se quer todo mundo me abandonar, me abandonem. Se não quer ser mais meu discípulo, não seja mais meu discípulo. Mas eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. E é essa vontade que eu vou fazer até o final. E assim, queridos, tem que ser na sua vida e na minha vida. Eu não estou aqui para ser pastor de um jeito que vai encher essa igreja. Eu estou aqui para ser pastor de um jeito que vai agradar o meu Deus. Só Ele que eu quero agradar e mais ninguém. Como assim, pastor? Então você não se importa com a gente? Queridos, se vocês são dele, se eu estou agradando a Ele, eu estou agradando todos aqueles que são dele. Todos aqueles que pensam como Ele, que amam como Ele, que veem como Ele, se agradam daquilo que Ele se agradam. E agradando Ele, eu vou agradar todos esses. Mas a minha preocupação é só com Ele. Portanto, Ele é o refúgio, a cidade de refúgio de vocês. Por último, fala que Ele cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. E a fidelidade dele, algumas versões falam a verdade, será escudo e broquel. Primeiro, ele fala das penas e das asas. Vocês lembram quando Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir você debaixo das minhas asas, como a galinha reúne os seus pintinhos e você não quis. Será, queridos, saindo hoje daqui, a gente consegue fazer uma oração e dizer assim, Senhor, teve alguma vez que você quis me colocar debaixo das suas asas e eu não fui? Teve alguma vez que o Senhor quis me proteger, porque o Senhor viu um mal vindo sobre a minha vida, e eu não fui para debaixo das suas asas e eu sofri por causa disso? Porque o Senhor está dizendo, eu quis te proteger, eu quis colocar você debaixo das minhas asas, mas você não quis. O que será nos leva a olhar as asas de Jesus, olhar para o outro lado e falar, eu vou para lá? Tem algo aqui que nos atrai. Tem algo que compete com estar debaixo das asas de Jesus. E eu entendo que é uma disputa de proteção.
Porque Jesus está oferecendo proteção debaixo das asas dele. Mas de alguma forma, nossa mente humana calcula uma outra proteção para cá. Alguma coisa a gente acha que nós estaremos protegidos. Nós optamos por outro lugar. Mas Jesus está dizendo, é debaixo das asas dele. Debaixo das asas dele que ele nos protege. E ele termina dizendo que é a verdade, a palavra dele, que nos protege como escudo e broquel. O pastor João falou hoje, quem assistiu o culto lá, do escudo, que era uma proteção maior, que cobria, protegia o corpo inteiro. O Edson Teixeira também falou isso. E do broquel, que é um escudo menor. O que eu quero acrescentar para vocês, os escudos grandes, como o escudo, ele era focado em uma proteção de ataque a longa distância. Então, quando o inimigo atirava flechas e dardos de longe, eles utilizavam escudos que protegiam e cobriam o corpo inteiro. O broquel, que é um escudo menor, não era utilizado para proteção de dardos inflamados ou flechas inflamadas, porque ele protege apenas a cabeça, não protegia baço, fígado, pernas. Você pode até não tomar uma flecha, que seja aqui no fígado, na cabeça, mas se você tomou uma flecha na coxa, nos pés, já estragou toda a sua batalha. Você já não luta como você lutava antes. Então o broquel não te protege de ataques a longa distância. Os dardos inflamados do inimigo, eles devem ser protegidos com o escudo. A Bíblia vai falar em Efésios capítulo 6 do escudo da fé. E o broquel, pastor? O broquel ele era um escudo pequeno que o soldado carregava na mão. E qual era a serventia desse escudo pequeno? Era o combate corpo a corpo. Então ele ia para o combate corpo a corpo com a espada. Então quando o inimigo jogava a espada, ele protegia com o broquel, com o escudo menor. Então a Bíblia está dizendo que nós enfrentamos o inimigo, lutamos contra ele, com ataques feitos à distância e ataques feitos a curta distância. Longa distância e curta distância. Devemos, ora, utilizar como proteção o escudo e ora, utilizar como proteção o broquel, o escudo menor. O inimigo, ora, ele arma laços para nós. Fala aí no versículo 2, no 3, que o caçador de passarinhos, ele arma para nós um laço. E o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro e da peste. Quem aqui já caçou passarinho? Já fez arapuca para passarinho? Os irmãos que caçaram passarinho sabem. Você precisa ter conhecimento técnico para caçar passarinho, sim ou não? Você tem que saber aonde encontrar o passarinho, o que o passarinho come, aonde ele vai passar. Você não tem que conhecer o passarinho? Ou você só faz lá uma caixa de qualquer jeito e ele vai entrar lá sozinho, vai? Não. Então tem a isca para o passarinho, mas se vocês podem ver, conversa com gente que caça passarinho. Provavelmente ele deve ter um monte de gaiola em casa com um monte de passarinho. Ele vai falar para você, esse faz isso, esse faz assado, esse faz assim. Ele conhece passarinho. Então o passarinho, ele está lutando para fugir de um laço de alguém que conhece muito bem ele. Os hábitos dele, o que ele faz, aonde ele vai. Você consegue entender agora, trazendo para o mundo espiritual, que tem um caçador, agora vou falar o seu nome, um caçador de Bruninha, de Fabinho, de Joninho, e ele nos conhece, sabe aonde a gente come, o que a gente fala, aonde a gente passa, e ele arma para nós laços, e ele arma laços aonde provavelmente ele vai nos pegar, sim ou não?
Quem arma um laço para o passarinho debaixo da água? Ninguém. Se arma um laço para o passarinho onde sabe que o passarinho vai passar. Significa que a Bíblia está dizendo que o inimigo sabe aonde você vai passar. Ele sabe como você pensa, ele sabe como você age, como você reage, o que você gosta, o que você não gosta. E ele prepara laços para te pegar. E o laço do inimigo, ele está escondido. O passarinho não vê uma caixa, não vê um laço. O passarinho vê comida. Comida. O inimigo caça o passarinho pela barriga. E sabe o que é interessante? Que a Bíblia fala que a comida do passarinho é Deus que provê, não é? Então, muitas das vezes, o inimigo coloca diante de nós aquilo que a gente acha que é provisão. O passarinho sai voar e fala assim: achei. Olha a provisão que Deus me deu, olha aquela minhoquinha. E está debaixo da caixa, está dentro do laço, para pegar ele pelo pescoço. E o passarinho achando que é Deus que preparou. Nem tudo que parece ser provisão de Deus é provisão de Deus. Nem tudo que é a minhoquinha do passarinho é minhoquinha do passarinho, queridos. O inimigo, ele procura te enganar, me enganar. Mas esse texto está dizendo que aquele que anda na presença de Deus, que descansa em Deus, ele livrará do laço do passarinheiro. Você confunde até o inimigo. Você olha e fala assim: não sei, alguma coisa me diz que essa minhoca não é. Eu vou para lá, vou jejuar hoje. Aí o inimigo, justo hoje, igual o coiote tentando pegar o papaléguas. É assim que o inimigo está. E a última, fala que ele te livra da peste. A peste era tanto vista como demônios, que eram causadores de peste, mas também é visto como desastres naturais. Desastres naturais. A gente tem medo daquilo que a gente não tem controle. A gente tem medo de pegar uma gripe, de pegar um sarampo, uma epidemia, um câncer. E a gente fala assim: Senhor, misericórdia, livra de mim. E Deus está dizendo que Ele vai te livrar da peste. Queridos, eu vi 2 testemunhos. Um foi do pastor Lutero. Não é do Brasil para Cristo, não. É aquele do ano 1500 mesmo, lá do alemão. Lutero, na peste negra. Toda a cidade na Alemanha, muita gente morreu e muitos fugiram da peste negra. Ele ficou na igreja, servindo os doentes, visitando as casas, levando comida, levando lenha. Mas pastor, ele não poderia pegar a doença e morrer? Poderia. Mas ele continuou cumprindo o chamado dele. E ele não morreu, não ficou doente. O outro pastor foi um pastor John G. Lake, um missionário que foi para a África do Sul. Perto do ano 1890, 1910 ali, também veio uma peste lá, matou muita gente. E ele continuou orando pelos enfermos, trabalhando. E falavam para ele parar. Ele falou que não tinha como ele parar. Ele perdeu filhos para a peste. Filhos dele morreram. Mas ele continuou trabalhando e não morreu. Então não devemos temer. Não devemos temer. Querido, se for para você morrer, aquilo que Deus, quando Deus quer levar, Ele leva a gente. Agora, se não for para você morrer, você não vai morrer. Agora, termino dizendo para vocês, até o último dia, que o seu carrinho faça nheque, 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 nheque. Não tema a morte. Põe esse carrinho para trabalhar até o último dia. Que enquanto Deus não aposentar o seu carrinho, você não vai morrer. Você só vai morrer quando o seu carrinho parar de fazer barulho. Que o Senhor te chamar. Amém?
Eu quero chamar aqui na frente pessoas que precisam de proteção. Falei que ia fazer uma oração. Eu não sei que perigo você corre. Talvez é um perigo de vida, um perigo financeiro, um perigo de briga, de ameaça. Mas vem aqui na frente, você que corre algum perigo e precisa de proteção, se você pode. Se você não pode vir aqui na frente, levanta a mão, que vai orar até você. Amém? Pode vir aqui, que eu já vou orar. Amém. Estendam as mãos. Senhor, o Senhor conhece os caminhos do teu povo, por onde eles andam, por onde eles passam. Assim como também, Senhor, o inimigo das almas deles conhece, Senhor, e o inimigo tenta armar armadilhas, laços, para derrubá-los, para pegá-los. Tem misericórdia, Senhor, do teu povo. Protege o teu povo, Senhor. Que o teu sangue